Andrologia na prática, disfunção erétil, testosterona e qualidade de vida masculina. E ela vai ver, não, poxa, talvez o meu caso tenha solução. Deixa eu procurar esse médico, deixa eu procurar essa pessoa que está ali falando para ver se o meu caso tem jeito. E tem sim, às vezes, muitas das vezes tem jeito e mesmo quando não tiver, a gente vai atrás de uma solução juntos. Como que funciona, né, para um paciente que tem o câncer de próstata? Como que é o pós, né, a vida dele pós aí, se ele consegue ter uma vida sexual normal, como que funciona? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos podcasts e em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos estar falando sobre andrologia na prática, disfunção erétil, testosterona e qualidade de vida masculina. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui no podcast de hoje, eu estou com o Dr. João Vitor Fonseca Ribeiro, ele que é médico, urologista, maranhense, mas atualmente reside aqui em São Paulo, com uma clínica situada na Rua Vergueiro e na Vila Mariana Urologia Prime, também especializado em andrologia, uma sub-área da urologia que se dedica a melhorar a saúde sexual masculina e atual com performance masculina, física e sexual. Doutor, gratidão por você estar aqui no Natcast. Hoje vamos falar um pouquinho dos homens também, né? Vamos, será um prazer, Nath. Falar um pouquinho, né, sobre a saúde masculina, a saúde sexual também masculina, que é importante a gente trazer, né, esse conteúdo aí para os homens que assistem também o podcast. Gostaria que você se apresentasse, doutor, falasse um pouquinho de você, um pouquinho também do seu trabalho. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma satisfação. Sempre que a gente pode sair um pouco do consultório e vir para outros ambientes, chegar na casa de tanta gente, você que está escutando, e obrigado primeiramente a Nath pelo convite. É uma satisfação estar aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema, que é a minha rotina e a minha missão de vida. Sim. E eu quero me apresentar um pouco, você já falou bastante, mas eu realmente me chamo João Vitor Ribeiro, é um prazer estar aqui hoje, eu sou médico urologista, realmente sou dedicado à urologia diariamente. É uma área da medicina que me fascina tanto pelo potencial de resolutividade quanto pela quantidade de pessoas que a gente consegue ajudar. Sim. O urologista ele é tido como médico do homem, mas a gente também atende mulheres, crianças, Legal. em várias fases da vida. A gente pode falar um pouco mais disso ao longo do dia de hoje. E sobretudo a minha sub-área, que é a andrologia. Sim. A gente vai também explicar um pouquinho mais, mas é uma área que trata especificamente sobre a parte sexual e funcional aí da vida masculina. Então é um prazer estar aqui, é um prazer conversar sobre esses e muitos temas. Sim. E vamos lá que a gente tem muita coisa interessante para falar. E doutor, você sempre quis aí trabalhar nessa área? Sempre quis ser médico? Como que foi para você, sua trajetória ali? A minha mãe fala que é antiga, né? Ela falava que eu Sim. sempre quis ser médico, que realmente eu falava que ia ser médico para tirar o bebê da barriga da mãe. Começou com obstetrícia, realmente eu gosto muito da área, mas a vida, a faculdade, ela nos traz exemplos e referências, e eu tenho um professor que é uma grande referência que eu tenho, Dr. Calixto, um grande abraço, se ele estiver escutando esse podcast, que ele me apresentou a área da urologia. E realmente, como eu falei, é fascinante a quantidade de problemas de saúde que nós conseguimos resolver com a urologia. A urologia é uma especialidade cirúrgica, mas também clínica, e nós conseguimos resolver problemas que vão desde pedra nos rins, incontinência urinária, que não está conseguindo segurar o xixi, até vários tipos de cânceres e tumores que a gente consegue resolver cirurgicamente, e também problemas da parte sexual masculina, que afeta tanto este homem, este paciente, quanto a sua parceria, né? Sim. Então, a nossa especialidade, nós somos pessoas que conseguimos ter um alto poder de resolutividade, e tudo isso me fez escolher a urologia e a andrologia como mote de vida aí diário. Sim. Ô, doutor, para quem, né, tá nos assistindo que não sabe que especialidade é essa, o que é andrologia, por que que muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento dessa especialização? Sim, é justamente por isso que a gente está aqui hoje e também por isso que nós produzimos conteúdos para a internet, também depois vamos divulgar aqui,
aqui embaixo, vai aparecer na sua tela aí o nosso arroba. Nós produzimos conteúdo que fala sempre sobre a andrologia e a medicina sexual. A andrologia é justamente a sub-área da urologia que se dedica a tratar, a estudar transtornos anatômicos e funcionais do órgão sexual masculino e também transtornos dessa vida sexual masculina. Problemas que vão desde disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona baixa, curvaturas aí no órgão sexual masculino, passando tanto pela parte física quanto pela parte emocional desse paciente. E justamente por isso que eu escolhi. Eu sempre gostei muito de conversar, por isso que a gente está aqui hoje. Eu gostei muito de ouvir as pessoas e eu acho que para o médico ser um bom urologista, primeiro, um bom médico, um excelente urologista e, melhor ainda, um bom andrologista, a principal característica é escutar. E é um paciente que muitas das vezes ele tem dificuldade de se abrir, de começar a falar, e eu acho que é um ponto-chave. Uma característica principal é ouvir. E eu gosto muito de ouvir e muito de conversar. E eu acho que essa minha característica me ajudou a escolher essa sub-área andrologia. E meus pacientes, eu também tenho essa grande devolutiva deles que é um médico que foi capaz de escutar e nós conseguimos chegar, muitas das vezes, na raiz do problema, que nem sempre é tão difícil quanto o paciente acha, mas a gente consegue resolver, ter um alto grau de resolutividade, escutando bem o paciente e junto com a nossa equipe multidisciplinar, atuando ali na raiz do problema. E é muito importante isso, né, doutor, que você falou, a questão do médico ouvir, principalmente os homens que já têm uma certa dificuldade aí de procurar um médico, né, doutor? Exatamente. Nós temos aí muitos dados que mostram que as mulheres, desde cedo, elas são habituadas a procurar o médico de rotina, mesmo quando não estão sentindo nada, mas os homens têm essa parede, essa ressalva, essa objeção aí de achar que só devem procurar os médicos em fases mais tardias ou quando estão com algum sintoma mais avançado. Então, costumam esconder sintomas para não demonstrar fraqueza e também, muitas das vezes, são pegos aí pela rotina de trabalhar fora, em mais de um vínculo, e isso tudo, não, depois eu vejo, depois eu faço, isso não é importante, sobretudo nessa parte sexual. Nós temos uma sociedade muito machista ainda e muito falocêntrica, então o homem ele não se permite falar nem com a própria parceira ou parceiro, a sua parceria, não permite ter essa conversa. Fica ali um grande silêncio, uma grande lacuna de um problema que muitas das vezes afeta ambas as partes e tem uma solução. Tem pessoas que às vezes buscam soluções em locais errados ou não buscam ali um médico por medo de sofrerem preconceito ou por medo de não ter uma solução ao seu problema. Então, justamente o conhecimento trazido com responsabilidade, ele é a chave para tirar muitos desses homens de situações mais graves e tirar desse sofrimento que às vezes é silencioso. Você acredita que, assim, o que mais causa os homens a não procurar um médico seria esse medo do julgamento das pessoas, esse preconceito? Eu acho que é uma soma de fatores. O principal desses fatores é esse medo do julgamento. Tem paciente que acha que até o médico vai julgar. Ah, não vou nesse médico porque é um médico homem, que às vezes homem não tem problema, eu sou um homem fraco. É tido como um mito aí do super-herói, né? Que todo homem tem que ser um super-herói para sua família, para sua parceria. E não é verdade. Nós somos seres humanos, temos fraquezas, temos sentimentos, temos aí às vezes nossos problemas emocionais e é muito desse mito do super-herói junto com o medo de descobrir alguma coisa. Tem muita gente que pensa assim, se eu não procuro, eu não vou achar. Só acha que procura, então se eu não procurar, eu não acho. Quando pelo contrário, às vezes a medicina preventiva, prevenir é sempre melhor do que remediar. E se eu encontro, mesmo que eu encontre alguma coisa, se eu encontro numa fase inicial, o tratamento é muito mais prático, é muito menos prejudicial ou com muito menos consequências, né? Eu tenho a possibilidade de tratar de maneira mais efetiva. Por isso que nós temos campanha ao longo de todos os anos, sobretudo uma campanha muito famosa, que é o Novembro Azul, que é um mês que a gente se dedica aí a falar sobre o câncer de próstata, principalmente, mas em conscientizar esses pacientes que o homem precisa sim se tratar, que prevenção e procurar o médico também é coisa de homem. Legal, doutor. Doutor, disfunção erétil é realmente uma consequência natural da idade do homem ou já é um problema comum entre homens mais jovens hoje em dia? O que você pode falar sobre? Você tá capciosa
pelas perguntas, gostei. Mas essas perguntas, elas são muito comuns na nossa prática, né? E hoje nós temos aí um pouco de inversão com a Sim, nossa geração do que acontecia numa geração anterior à nossa. Hoje nós estamos na geração mais acelerada, uma geração do imediatismo, né? A gente fala até que é uma geração início e miojo, tudo para agora e para ontem, 3 minutinhos, né? legal essa aí. Mas nem tudo em 3 minutinhos é tão bom quanto parece. Então, Sim, as pessoas querem um resultado muito bom e muito rápido. Então, por isso sim. que a gente tem uma crescente aí no uso da pornografia, uma crescente aí no uso de medicações excitatórias, medicações que ajudam aí na relação sexual, como às vezes a tadalafila ou a sildenafila, que são muito famosas, mas às vezes essa disfunção erétil ela é camuflada por um problema de ansiedade, por um problema de Uhum. uma coisa que a gente chama de ansiedade por desempenho. Às vezes essa é a raiz do problema. Então hoje nós temos uma crescente em pacientes com disfunção erétil, tanto aqueles que antes tinham e não procuravam médico, mas agora com mais informação, mais conhecimento, a gente sabe que é um problema que tem tratamento, que tem solução. Graças a Deus esses pacientes têm procurado ajuda, nós temos conseguido ajudar muitos pacientes, quanto Sim. aqueles pacientes jovens também que desenvolvem quadro de disfunção erétil ou de ejaculação precoce, puramente por não ter ansiedade controlada ou por às vezes ter uma ansiedade por desempenho que muitas das vezes está na cabeça só do Da paciente, só na pessoa. cabeça desse homem. Às vezes a parceria dele ou a pessoa com quem ele está nem espera aquilo tudo, mas por ter um consumo desregrado de pornografia ou uma expectativa irreal, esse paciente acaba se colocando em um lugar que ele fica mais ansioso com a relação sexual do que aproveita. Então, nós temos uma crescente em pacientes com disfunção erétil. Então, um médico capacitado e habituado a lidar com isso vai saber identificar problemas de fato físicos, daqueles Sim. problemas que são que tem um componente psicológico maior, ou também problemas que a gente chama de causa mista, né? Que tem um componente físico e também um componente emocional associado. Associado. Isso que eu ia te perguntar, doutor, como que hoje a gente está no mundo, né, do imediatismo, tudo para ontem, vem crescendo muito a questão da ansiedade, da depressão, do estresse, como tudo isso pode afetar não só a vida sexual do homem, mas também a vida, né, ali a saúde do homem, né, em relação à pornografia, em relação à ansiedade, à depressão, ao estresse, como que isso pode influenciar? Isso realmente é muito importante falarmos disso, porque muitas das vezes esse homem se blinda. Não, não é Sim. isso, eu não vou procurar porque eu estou doente. E às vezes a parceria desse homem, ela acaba, a esposa ou o parceiro desse homem acaba por trazer para si essa culpa. Muitos casamentos terminam por esse silêncio, ou muitos Uhum. casamentos esfriam, justamente por esse paciente não procurar por ajuda. E hoje nós temos uma sociedade muito ativa também. Todo mundo tem que trabalhar, às vezes, muito, longas cargas horárias e também muito tempo em deslocamento, dependendo da cidade onde esse paciente Sim. mora. Nós temos aí um mundo que nos pressiona cada vez mais e nos traz muito mais preocupação e ansiedade. E é muito frequente pacientes que têm um componente de ansiedade que leva eles a quadros depressivos ou que têm transtornos psicológicos mistos associados. Cabe aqui, eu faço uma pausa também para Uhum. falar sobre a nossa equipe multiprofissional. Por isso que o tratamento dessas doenças passa por um tratamento que chega através do médico, mas nós somos a porta de entrada para levar esse paciente ao tratamento completo. Um tratamento que é feito com uma equipe multidisciplinar, que nós temos aí a ajuda da enfermagem, da Sim. psicologia, da fisioterapia e de todos os profissionais de saúde que se unem em prol de um bem comum, que é o restabelecimento da saúde desse paciente. Então, o paciente às vezes nem sabe que precisa passar por um psicólogo, que a fisioterapeuta ou a enfermeira pode ajudá-lo nesse Sim. tratamento. Nós médicos e nós urologistas somos responsáveis por conscientizar esse paciente e por conduzir ele a um tratamento mais especializado possível e mais completo possível. E também passa muito por isso, da parte da saúde Uhum. mental, que é muito Sim. importante nós falarmos diariamente sobre isso, porque prevenção também passa pelo psicológico, que até nós temos o conceito de saúde, que é o Sim. bem-estar físico, psíquico e social. Nós precisamos estar bem com o nosso corpo, com a relação que nós temos com outras pessoas e na nossa cabeça. Então é muito importante também esse olhar para a saúde mental, cada vez mais valorizado, e é muito importante a gente não esquecer disso nunca. E é importante o que você falou, né, de vocês falarem isso com os pacientes também, porque às vezes eu acho que, como eu posso dizer, às vezes a equipe não passa para o cliente, né, para o paciente ali, olha, você precisa passar por um outro especialista, você, né, vocês já têm ali a equipe que vocês já direciona esse paciente. Exatamente. Nós temos percebido resultados muito mais
produtivos e muito mais, digamos, consistentes, pacientes que Sim. chegam num resultado mais rápido e mais consistente quando a gente tem um atendimento integrado da equipe multidisciplinar. Uma equipe que converse a mesma linguagem, que veja esse paciente em vários momentos, mas todos sabendo do caso e sabendo quais são as metas para aquele paciente, qual que é a linha de cuidado que está sendo seguida, porque eu entendo que faz parte dessa rotina também tirar do paciente a burocracia do agendamento, tirar do paciente muitas das vezes, procura, encaminho ao psicólogo. Aí eu te dou uma missão agora, ó, Nath, tá aqui o papel, vai no psicólogo. Não, Sim. ó, Natália, tem essa, Natiele, olha, Natiele, tem essa psicóloga que trabalha na minha equipe, Sim. a gente vai agendar uma consulta para ela está habituada a tratar problemas como esse que você tem, então eu já te direciono para uma porta que está mais aberta para resolver. E se você tem alguma ressalva, você já fala assim, não, eu vou lá testar como que é. E aí você é apresentado esse mundo novo que vai te conduzir aí ao tratamento mais eficaz e não vai parar muitas das vezes ali na burocracia do agendamento. Se esse paciente já não quer vir na consulta ou já tem uma dificuldade de chegar, se eu coloco para ele mais dificuldades do que soluções, eu sou um fator que atrapalha nesse tratamento. Então, nós não podemos ser esse fator, nós temos que ser facilitadores para que esse paciente chegue a esse cuidado integrado, multiprofissional e mais efetivo. Perfeito, doutor. Doutor, você comentou quais são os 2 medicamentos que é mais usado, que o pessoal mais usa? Sildenafil e Tadalafila. Chegamos agora aqui num ponto desse podcast que o pessoal quer escutar falar deles. Sim, eu ia te perguntar, né, esses medicamentos, ao longo do tempo que o homem pode usar aí sem um acompanhamento médico, pode trazer prejuízo à saúde do homem? Sim, tudo que é feito de uma maneira desregrada, ou por busca própria, ou por conselho de vizinhos ou amigos, é muito perigoso. Nós temos que, antes de prescrever qualquer medicação para um paciente, ver se o quadro daquele paciente vai ser respondido por aquela medicação, se aquela medicação vai ser eficaz e se aquele paciente não tem nenhuma contraindicação para Sim, aquele remédio. Porque justamente a gente fala aí na farmacologia, na medicina, que a diferença do remédio para o veneno é a dose, é a quantidade. Então, às vezes, o que é bom para um paciente não é bom para outro. O que vai fazer muito bem para um paciente pode trazer um malefício para outro. Então, a gente. É nesse lugar que entra uma boa indicação. uhum, E essa boa indicação é feita por um médico responsável que não vai só te passar uma medicação, mas ele vai te acompanhar e saber se aquela medicação é indicada para você. E falando dessas medicações em específico, hoje nós temos um crescente aumento dessas medicações, tanto para queixas sexuais quanto para uso indiscriminado em práticas de academia ou esporte, atividade física, visando aí uma melhora da vascularização para o músculo, que não é a indicação principal dessa medicação. E a gente tem também muitos pacientes que transformam esse remédio em uma muleta. De sim, que forma? Eu só vou ter uma relação eficaz se eu tomar tadalafila. Então, naquele paciente que é ansioso, imagina como vai ficar a cabeça dele. Cadê meu remédio? Eu não trouxe meu remédio. Para aquele paciente que é solteiro, que acha que uma resposta boa, uma performance sexual boa, só vai acontecer com o remédio, eu transformo um remédio que serve para tratar em uma muleta ou em um fator de ansiedade. Uma ampulheta, uma bomba relógio aí. Que se ele tem um sim, remédio, ele se sente eficaz, ou não, ainda não bateu, o remédio ainda não funcionou. Não, o remédio ele é um dos pilares do tratamento. Também se esse paciente ele está ali sendo bem acompanhado pelo médico, pela equipe multidisciplinar, com a psicóloga e com o remédio, aí é a soma do sucesso. só não Mas às pode vezes tomar por conta usar só própria, o né? remédio por conta própria pode trazer malefícios ou às vezes nem ter a ação esperada, né? O Sim, remédio não está funcionando porque você não foi orientado a tomar do jeito certo, no horário certo. Tem medicações dessas também que se você ingere junto com alimentos muito gordurosos, ela perde eficácia, junto com bebida alcoólica. Então, todas essas uhum, nuances, se você está sendo bem acompanhado, você está bem orientado e vai ter o efeito máximo do remédio. Mas se você não está bem orientado, você está aí suscetível a ficar na beira do abismo, que é o remédio sim, não funcionar, você não performar como deveria e não ter resposta adequada. legal. Doutor, e quais são, assim, os maiores mitos e tabu que você escuta falar sobre, né, a medicação? Qual que é o mais famosinho? Tadalafila? Tá Que é dá o na é fila. o mais famoso. Isso. Quais são, assim, os mais mitos e tabus que você já ouviu sobre? Tadalafila é bom para academia. Hoje em dia é muito divulgado, Tadalafila, ele aumenta, falam que Tadalafila aumenta a circulação de sangue para o músculo, e se você tomar, você vai ter uma performance muscular melhor. Isso não é de todo verdade, esse remédio não foi feito pensando nisso. A Uhum, gente também escuta muito que, olha, se você já infartou, você tem problema de coração, você não pode tomar remédio para ereção. Isso também é parcialmente verdade. Nós temos que ver, existe um grupo de pessoas que já tem problemas cardíacos que não pode tomar essa medicação. São pessoas que tomam um remédio específico, remédios com nitrato, não uhum, pode fazer uso de medicação que auxiliam na ereção.
em conjunto. Mas se esse paciente tem uma doença cardíaca compensada, controlada, ele pode sim, se tiver acompanhado de um médico, de repente fazer uso dessas medicações. É justamente aí que entra medicina não é uma ciência exata, né? Nunca pode, sempre pode, 100% das vezes, 0% das vezes. É nesse caso que entra aí o médico para esclarecer, o urologista, o nosso apoio, para quebrar esses tabus, tanto de indicações erradas, como na academia, quanto de pessoas que não podem nunca usar ou pessoas que sempre podem usar. A gente ajuda a equalizar um pouco mais aí e desfazer alguns desses mitos. Sim, tem bastante, né, doutor? É. Doutor, quando a ejaculação precoce deixa de ser apenas ansiedade e passa a ser um problema realmente clínico? Exatamente. Bom a gente entrar nesse assunto de ejaculação precoce, que muita gente confunde. Uhum. Vamos primeiro falar o que é a ejaculação precoce realmente patológica. Muitos homens confundem aí uma ansiedade de um primeiro encontro. Nós temos uma divisão dentro da ejaculação precoce, que é aquela ejaculação precoce ocasional, às vezes de um paciente que é solteiro, que vai ter um encontro ali com uma pessoa que ele queria muito e conseguiu, chavecou o suficiente ali e conseguiu, mas foi muito rápido. Isso é uma ejaculação precoce ocasional e não representa necessariamente um problema. Passa a ser considerado um problema ou passa a necessitar de uma ajuda quando isso ocorre em todas as relações desse paciente ou principalmente quando isso traz um prejuízo da satisfação, um prejuízo da qualidade dessa relação, tanto para o paciente quanto para a sua parceria. Se traz uma insatisfação, a palavra-chave aqui é insatisfação, Uhum. uma insatisfação para esse casal, uma insatisfação para essa Para dupla, ambas, né? para ambas as partes, aí é um problema. Porque a gente não entra muito no tempo. Tem pessoas que uma relação de 3, 4, 5 minutos, ela é tão boa, tão eficaz quanto uma relação aí de 10, 15, 20 minutos. Sim. Então, essa questão temporal, ela é relativa. Mas a questão de estar satisfeito, atingir o ápice aí na relação sexual, ela precisa estar presente. E se começa a ter um desequilíbrio disso, é hora de buscar uma ajuda profissional, uma ajuda com nossa equipe, né, de urologia e andrologia. Certo. Doutor, todo homem com cansaço e baixa libido precisa investigar testosterona ou isso já virou um excesso de diagnóstico? Fala um pouquinho sobre isso Exatamente. também. Falamos também agora dela, a queridinha do momento, testosterona. Testosterona ela é um hormônio muito bom, ela é vital, sobretudo para os homens, e ela realmente hoje ela tem sido muito supervalorizada. Como nós já falamos aqui hoje, vivemos numa sociedade de muitos compromissos, de não conseguir ter um descanso efetivo, não conseguir, às vezes, ter uma boa alimentação, uma boa quantidade de horas de sono, e às vezes a gente coloca a culpa de tudo isso, é testosterona baixa. Ou não, o vizinho meu estava com isso aí também, ele foi fazer exame de sangue, estava com a testosterona baixa, ou estava ali 400, 500, ele tomou um remédio, foi para 1.000 e ficou tudo bem. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A testosterona depende, claro, de cada laboratório, mas nós temos uma faixa aí que vai de 300 a 350, que tem que estar acima disso e sem sintomas. A gente considera um quadro que precisa tratar quando esse paciente tem uma testosterona que está aí abaixo de 350 e trazendo para ele sintomas. Quais são esses sintomas? Dificuldade de concentração, dificuldade de ereção, cansaço excessivo e às vezes tudo isso esse paciente precisa passar por uma avaliação criteriosa e rigorosa, porque muitas das vezes é testosterona baixa, como a gente chama de hipogonadismo, mas também a gente tem que controlar fatores evitáveis, ajudar esse paciente a perder peso quando ele precisa, a ter uma rotina de sono melhor, tirar um pouco aí de bebidas alcoólicas da vida desse paciente, porque todos esses são fatores que atrapalham na produção de testosterona. E a melhor testosterona é aquela que o nosso próprio organismo produz. Então eu não posso jamais trocar essa testosterona por uma testosterona de fora, externa. É um hormônio muito bom, vai muito bem e traz melhora para aqueles pacientes que têm a indicação precisa, né? Que quando ela é bem indicada, mas a gente precisa também controlar os fatores evitáveis. Então, em programas de acompanhamento ou em acompanhamentos multidisciplinares, esse paciente consegue ter uma resposta muito boa e nós conseguimos, às vezes, até aquele paciente que chegou ali muito cansado, muito sintomático, que fez uso da testosterona, nós conseguimos tirar ele desse quadro e ajudar o próprio organismo dele a continuar produzindo e parar de tomar medicação. O intuito é, às vezes, que o paciente não fique tomando para sempre, a não ser quando ele realmente precisa. Então, esse acompanhamento ele tem que ser contínuo. Também porque você que está nos escutando, às vezes já fez uso de testosterona, sabe que os exames nós temos que fazer em dias específicos para quem toma, depende da via, nós temos várias formas aí de aplicação de testosterona, tem desde forma tópica, tipo desodorante, tipo um cremezinho, até injeções que podem ser aí semanais, a cada 10 dias, a cada 14, a cada 21 dias, mensais ou trimestrais. Não é uma receita de bolo. Sim. Então precisa realmente entender
como está a parte sintomática desse paciente, como está a parte laboratorial, para a gente entender como é que vai ser o melhor plano de tratamento para aquele paciente. A gente costuma dizer na nossa clínica que é um plano personalizado. Ele é Sim. feito para você de acordo com a sua necessidade e como você está respondendo a isso. E a forma que o teu organismo está respondendo, eu consigo ver através de exame de sangue, dosando a testosterona, mas no dia certo, no horário certo. E é justamente aí também que uma equipe te ajuda a não esquecer. Olha, o dia de fazer o exame é hoje, você está fazendo dessa forma, então você está fazendo tópico, tem que passar também o creme no dia que Sim. vai dosar a testosterona, ou não, você está fazendo injetável, tem que fazer tantos dias depois da injeção. E tudo isso o paciente ele vai às vezes esquecendo, é normal na rotina, e uma equipe, um acompanhamento de perto com o teu médico e a equipe dele, vai ajudar esse paciente a ter uma melhor resposta, a realmente às vezes parar de usar o hormônio mais rápido do que um paciente que às vezes está fazendo isso de maneira ou off-label aí, É. ou às Por vezes conta por própria, conta né? própria, ou tá fazendo por acompanhamento tradicional, só consulta. Tá aqui a receita, vai lá, aplica, volta daqui 3 meses, né? Que não é a Sim. melhor forma, a gente tem evidência disso nos nossos pacientes hoje. Doutor, e assim, tem assim uma certa idade para a pessoa começar a tomar? Vamos supor que os homens que estão nos assistindo, eu tenho 30 anos, eu já sinto esse cansaço, já sinto alguns sintomas que você falou aqui. Eu já posso procurar um médico para fazer os exames? Como que funciona? Ou só, vamos dizer, acima dos 35? Não, já quer colocar a gente na faixa que tem que procurar. O cansaço, depois dos 35, tem que procurar. Não, nós costumamos falar que toda vez que o homem tem sintomas ou relacionados a desempenho físico ou sexual, tem que procurar o urologista para justamente a gente ver se isso pode sim ser testosterona baixa, mas pode ter outras causas. Mas também, pacientes que estão aí naquele grupo que nós costumamos recomendar sempre procurar urologistas, Uhum, homens acima de 40, 45 anos, nós costumamos ter um quadro que nós chamamos de disfunção androgênica ou disfunção da produção dos hormônios que é causada pelo envelhecimento masculino. Semelhante aí à menopausa nas mulheres. sim, Então, a gente precisa, nesses homens acima de 45 anos, atentar para isso. E hoje faz parte do médico atualizado, do urologista ou do clínico atualizado, moderno, pensar que sempre pode ser testosterona baixa. Então, aí, fazer exames tradicionais, ver como está esse paciente, pensar sempre em prevenir hipertensão, diabetes, mas também lembrar que pode ser testosterona baixa e pesquisar quando esse paciente trouxer queixas aí de desempenho físico ou sexual. sim. Então, não existe uma idade padrão, mas nós Uhum, temos aí que sempre que esse paciente tiver sintoma, a gente tem que sempre lembrar, pode ser testosterona baixa. E tudo isso feito com acompanhamento preciso, com o médico responsável, que vai te ajudar a tratar quando esse hormônio estiver baixo ou identificar fatores que estão fazendo essa produção de testosterona ser deficiente no seu caso. sim. E qual é, assim, o maior mito que você já ouviu falar sobre a reposição de testosterona? Que mais confundem aí os homens hoje em dia? Isso, hoje nós temos aí que repor testosterona causa câncer de próstata. Nós Caramba. sabemos que não é uma verdade absoluta, né? Nós temos aí uma saturação desses receptores em uma determinada quantidade de testosterona. É uma explicação bem mais fisiológica, bem mais densa, mas nós temos hoje já evidências que nos provam que o câncer de próstata não está completamente vinculado, ou ele não é causado pela testosterona Uhum. masculina, propriamente de fato, e também que alguns pacientes que já têm um câncer de próstata tratado, mas que apresentam aí uma baixa de testosterona ou sintomas, em alguns grupos específicos nós conseguimos repor esse hormônio quando esse tumor está controlado, quando o tumor já é tratado. Sim, Antigamente nós tínhamos aí um mito que dizia que, olha, tem câncer de próstata, não pode tomar testosterona nunca mais. E hoje isso não é mais uma verdade absoluta. Claro que cabe lembrar que isso tem que ser feito com acompanhamento próximo com o médico, não pode ser feito com qualquer pessoa e nem qualquer médico. Tem que ser o médico que vai saber acompanhar, saber se seu tumor está controlado, saber se você realmente precisa. E isso é muito importante falar, porque nós tínhamos aí pacientes que tinham sido tratados há 10 anos de câncer de próstata. Olha, você não, isso é cansaço normal, você vai ter que viver assim. E hoje não, hoje nós conseguimos devolver qualidade de vida de para esses vida. pacientes. Então, a ciência cada vez mais evolui, a urologia, a andrologia, e vai derrubando esses mitos também de maneira responsável para que a gente Sim, consiga trazer qualidade de vida para aqueles pacientes que precisam, né? Que eu acho que esse é o é o principal principal. motivo da ciência, é a gente conseguir mudar a realidade dos nossos pacientes. Então, o Sim, principal mito, eu acho que da testosterona é justamente esse, que testosterona e câncer de próstata é uma coisa que é proibição absoluta. Hoje a gente sabe que não. legal, doutor.
Doutor, em que situações a prótese peniana é realmente indicada e por que ainda existe tanto tabu em torno desse tema? Exatamente. A gente tem aqui um tratamento muito eficaz para disfunção erétil, sobretudo para disfunção erétil grave, quando esse paciente não responde aí a nenhum dos outros medicamentos, que é a prótese peniana. Nós Uhum, temos hoje dois tipos de prótese peniana, que é a prótese peniana maleável ou a semirrígida e a prótese peniana inflável. A maleável é aquela prótese que ela fica quase todo o tempo em ereção. Esse paciente ele pode dobrar para um lado ou para o outro, conforme ele vai ali guardar nas roupas ali. E aí, quando for no momento da relação sexual, ele vai ter uma sensibilidade preservada, mas a ereção ela é ajudada por essa prótese. E a prótese inflável, que é o que tem de mais moderno hoje, que ela é formada por três componentes. Um reservatório, no qual nós colocamos líquido que fica intraabdominal, um pump, que é um enchedor dessa prótese, nós conseguimos ativar esse pump ali na bolsa escrotal desse paciente, que vai tirar esse líquido que está intraabdominal e trazer para encher a prótese quando ele for utilizar. E ao término da relação, tem um botãozinho que aperta, fazendo com que esse paciente tenha aí o retorno desse pênis a um estado flácido, o retorno do órgão uhum, sexual masculino a um estado flácido. Então, nós temos aí um tratamento eficaz para ajudar esse homem a voltar a ter uma qualidade de vida do ponto de vista sexual. E um tabu muito grande também é que nós conseguimos aumentar o tamanho do órgão com a prótese peniana. Nós não conseguimos aumentar o tamanho do órgão com a prótese peniana, porém nós temos alguns tipos de cirurgia que conseguimos fazer algum tipo de incisão e dependendo também do tipo de prótese que escolher, você vai ter um resultado ótimo dessa prótese. E nós temos pacientes que estão muito satisfeitos, aqueles pacientes sim. que outrora estavam tristes, depressivos por não conseguir mais ter uma relação, que hoje com a sua prótese, ou seja a semirrígida ou a inflável, eles conseguem voltar a ter essa relação. E aí com a sensibilidade preservada também, muitas das vezes com a ejaculação preservada, a gente consegue ter um paciente feliz novamente, se sentindo aí apto e homem realmente para poder voltar a ter suas relações sexuais. Um Sim. outro fator que cabe a gente citar também aqui é que existem dois tipos de órgão sexual masculino, que às vezes muita gente confunde. Existe o órgão do tipo shower, que é aquele Sim. órgão que já tem o mesmo tamanho quando está flácido e quando está ereto, ele não tem um ganho de comprimento muito grande durante a ereção. E existe o órgão do tipo grower, que ele cresce aí mais do que 20% do seu tamanho do estado flácido para o estado ereto. Então, muitas das vezes, quando o homem fala assim, olha, ele não é esse tamanho não, ele cresce Sim. na hora da ereção. Isso pode ser verdade. Sim. E então a gente precisa avaliar caso a caso para ver qual é o tipo de prótese adequada para aquele paciente e oferecer para aquele paciente o tratamento mais moderno e mais adequado para ele, deixando essa decisão ser compartilhada do urologista com o paciente. Sim. Isso que eu ia te perguntar, doutor, como que funciona, né, para um paciente que tem aí o câncer de próstata, como que é o pós, né, a vida dele pós aí, se ele consegue ter uma vida sexual normal, como que funciona, que eu acho que é a maior dúvida, né, É, acho que é você a me escuta primeira. muito no consultório sobre isso. E aí, como que vai ser depois? Como que é, doutor, esse processo todo, durante e pós aí o câncer? Isso. Assim, depois do diagnóstico, de informar esse paciente que ele tem um câncer de próstata, a primeira pergunta é assim, doutor, eu vou morrer disso? A gente Uhum. esclarece sobre aí, riscos para esse paciente, fala da cirurgia, ele, tudo bem, eu vou operar, mas aí quais são os riscos? A gente sempre tem que falar das duas principais consequências ou complicações que esse paciente Sim, pode ter depois da cirurgia por câncer de próstata, que é a incontinência urinária, não conseguir segurar o xixi de uma maneira eficaz, a urina, não conseguir segurar essa urina como segurava antes, sim. e a disfunção erétil. Trazendo aqui para a nossa rotina, a disfunção erétil, ela, depois da cirurgia do câncer de próstata, ela é combatida, ela é tratada por uma coisa que a gente chama de reabilitação peniana. Nós temos que Hum, ajudar esse paciente a recuperar a qualidade e a frequência das ereções. Então, isso é feito em tratamento com o urologista, junto com a equipe multidisciplinar. Nós temos aí hoje já protocolos e planos de tratamento estabelecidos para isso, sim. e que usam desde dispositivos como bomba peniana, uso de medicações intracavernosas, que são medicações injetáveis que a gente consegue aplicar no próprio órgão sexual masculino, medicações orais, remédios, para ajudar esse paciente a ter uma recuperação mais rápida e mais consistente. E tudo isso com apoio também psicológico, o apoio da fisioterapia, da enfermagem, que nos ajuda a tratar esse pilar, né? Porque o processo de ereção, ele é um processo que é vascular, o sangue chegando no pênis, psicológico, que é
o desejo, a parte de ficar tranquilo, de manter a ereção e também metabólico, né? De ter tudo ali, a parte hormonal, a parte fisiológica funcionando. Então, Sim. nós trabalhamos o processo de reabilitação peniana com um olhar conjunto para esses 3 fatores. Fazer o sangue voltar a circular bem ali na região, fazer esse paciente estar bem do ponto de vista metabólico e também fazer esse paciente estar com uma mente tranquila e uma mente alinhada ali para a relação sexual. E isso também trazendo a parceria em conjunto para entender a nova realidade desse paciente, entender que ele está no pós-operatório e ajudar esse paciente no enfrentamento. A gente tem aí resultados mais consistentes quando a parceria é mais presente e nós temos aí um apoio importante da família e da parceria desse paciente no pós-operatório e ao longo de todo o tratamento. Então a gente consegue ter uma resposta muito boa desses pacientes e quando esses tratamentos também não funcionam, a gente tem ainda mais uma opção, que é a prótese peniana, que vai também, que é o tratamento cirúrgico capaz de devolver por completo a qualidade de ereção para esse paciente. Sim. Doutor, e hoje para você, no seu dia a dia, né? Qual que é assim o seu maior desafio em relação de trazer essa consciência, né, de levar também o conteúdo? Hoje você trabalha muito com as redes sociais, que é muito importante, né? Eu acho que cada vez mais os médicos trazer isso, né, levar conhecimento e consciência para as pessoas. E qual que é, né, hoje o seu maior desafio no seu trabalho em levar também esse conhecimento, essa consciência aí para as pessoas e para os seus pacientes também. Eu acho que, como eu te falei, eu gosto muito de conversar, tá sendo um prazer estar aqui hoje. E eu acho que é uma qualidade minha, assim, gostar de falar, de conversar, e eu trouxe muito disso para a Sim, vivência do dia a dia, e foi muito importante quando a gente começou a fazer um trabalho nas redes sociais. Eu acho que hoje é uma ponte muito grande que quebra muros aí de distância do paciente com o consultório, a nossa uhum, prática, né? Então, minha maior realmente dificuldade é justamente esse paciente que está assistindo o conteúdo ter uma atitude de sim, procurar o consultório, de agendar sua consulta, mas nós continuamos com o nosso trabalho, ele é continuado, ele é maciço e cada vez mais nós iremos levar esse conhecimento para o nosso paciente que está ali de repente rolando ali o Instagram, ele vai se deparar com uma informação de qualidade, porque eu tenho uma frase que norteia muito isso, assim, quando eu estou numa frequência baixa ou às vezes querendo produzir menos conteúdo, eu sim, sempre lembro uma frase que diz que o silêncio dos bons incomoda muito mais que o barulho dos maus. E nós temos muitas pessoas produzindo conteúdo aí sem evidência, produzindo um conteúdo que não tem tanta qualidade. sim. Então, nós que temos aí esse conhecimento, nós que temos acesso às informações de qualidade, a gente não pode parar. Então, por isso que você precisa continuar. Nós que produzimos Mesmo conteúdo na dos internet, desafios, né? precisamos continuar, mesmo diante do desafio, da É, rotina, porque essa pessoa que está nos assistindo, ela vai ser beneficiada pelo nosso trabalho, ela vai ter acesso a esse nosso conhecimento e ela vai ver, não, poxa, talvez o meu caso tenha solução. Deixa eu procurar esse médico, deixa eu procurar essa pessoa que está ali falando para ver se o meu caso tem jeito. E tem sim. sim, às vezes, muitas das vezes tem jeito e mesmo quando não tiver, a gente vai atrás de uma solução juntos. Juntos. E que mensagem que você pode deixar aí para os homens, né, para levar essa consciência para eles procurar os médicos, que eles têm que ir no médico, né, só as mulheres, né? O que que você pode falar para estar chamando os homens, né, para ter um olhar aí para sua saúde, né, masculina, tanto emocional, como você falou, que é um conjunto, mas também, né, do seu corpo físico. Nós temos aí um dado que fala que nós homens morremos aí 7 a 8 anos antes das mulheres. E às vezes de situações que poderiam ser evitáveis. Então, minha grande mensagem é que você, homem que está assistindo esse podcast, ou você, mulher que está assistindo, que sempre está de olho aqui no que a Nath conversa, com quem ela conversa, que você leve essa mensagem. Que qualidade de vida, procurar por ajuda, procurar por atendimento médico, prevenção é o principal. Nós temos que sempre ficar atento aos sintomas. Se você sente alguma coisa, ou mesmo quando você não sente, você tem que procurar por atendimento médico. É muito melhor procurar quando não sente nada ou quando o sintoma está fraco, do que quando o sintoma está ali muito forte ou quando você não conseguiu dar jeito sozinho. Às vezes a solução ela é muito fácil, ela é muito prática. Se você chegar aqui, nessa cadeira aqui na minha frente, rápido, se você vier logo. E às vezes a gente perde muitas opções de tratamento por essa demora na procura para atendimento médico. Então,
o verdadeiro homem forte é aquele que se cuida. Essa é a minha Verdade. grande mensagem para você. Então, se você ama a sua família, se você ama a vida, você tem que pensar também que a sua saúde é o pilar da vida. Ninguém vive, ninguém faz nada sem saúde. Então, procurar por saúde de uma forma preventiva é a grande chave do sucesso. E aí, estamos começando o ano para um 2026 de sucesso. Sim, A principal chave do sucesso, você que procura aí chave do sucesso, o propósito, é é a a saúde. saúde. A saúde tem que estar em dia. Então, nós estamos aqui justamente para ajudar você a ter uma vida mais saudável e, como diz aí o slogan maior da nossa clínica, é colocar a sua saúde para cima. Legal. Doutor, para a gente encerrar, né, gostaria que você deixasse aí suas redes sociais para o pessoal, onde o pessoal pode te encontrar, onde você atende aqui em São Paulo, se você faz consulta online também para quem é de fora, né, que a gente tem um Uhum. público de fora também, como que funciona essa questão? Ah, muito obrigado. Mais uma vez te agradecendo pelo convite de estar aqui hoje, foi um prazer. E para você que tem alguma queixa relacionada aí ou à frequência urinária ou alguma queixa da saúde urinária ou principalmente também queixas relacionadas à saúde sexual, o seu problema pode ter sim solução e eu posso te ajudar. A minha rede social é @joaoribeiro.urologia lá no Instagram. Lá você encontra todos os nossos conteúdos, lá você pode chamar no botãozinho lá de mensagem, mandar uma mensagem para nós, nós retornaremos o teu contato. Nós atendemos aqui em São Paulo, na Rua Vergueiro, número 2045, sala 210, e também online para todo o Brasil. Eu sou maranhense, eu também tenho o prazer aí de atender muitas pessoas do meu estado. E hoje, com a medicina online, a telemedicina, nós conseguimos chegar aonde muitas das vezes nós não conseguiríamos, onde os pacientes teriam uma dificuldade para ter acesso ao atendimento. E muitas das vezes tem vários problemas que nós conseguimos resolver online. Eu tenho muito paciente online que faz parte de plano de acompanhamento, que às vezes tem seu quadro aí de disfunção erétil, ejaculação precoce resolvido, acompanhando com toda a equipe de forma online. Então, o teu caso tem sim solução. Se você precisar de ajuda, procure nas nossas redes. Lá no Instagram também tem um link que você pode clicar, vai direto para o Instagram, para a nossa secretária, para a nossa equipe, e nós iremos te ajudar a ter uma saúde melhor, a viver melhor. Doutor, quero te agradecer, né, por você estar aqui no Natcast, por falar desse assunto que é muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar aí sobre o homem, sobre a saúde do homem, para levar, né, essa consciência e pro pessoal de casa. É, sim, muito obrigado, viu, Nath? E saúde é coisa de homem, sim. É É, por isso que a gente está diariamente aí na luta, por isso que eu aceitei teu convite. E muito obrigado aí. Sempre que precisar, quiser esclarecer qualquer mito, quiser também sim. conversar mais sobre saúde masculina, as portas estão abertas e também eu volto aqui com todo prazer, viu? Muito Eu obrigado. que agradeço. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.